Hoje eu vou conversar com vocês sobre Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, de Márcia Tiburi, lançado pela editora Nós. A Márcia nasceu em 6 de abril de 1970, ariana, em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Filósofa, escritora, artista plástica e professora, ela é graduada em filosofia pela PUC e em artes plásticas pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, onde ela também concluiu mestrado e doutorado em filosofia. A trajetória da Márcia é marcada por uma reflexão profunda sobre ética, estética, política e feminismo, sempre com um olhar crítico e engajado. A Márcia é autora de diversas obras acadêmicas, literárias e feministas, e é conhecida por livros como Como Conversar com um Fascista, lançado em 2015, no qual ela discute os desafios do diálogo em tempos de ódio e polarização. E também O Ridículo Político, de 2017, uma análise sobre a espetacularização da política brasileira. No campo do feminismo, ela escreveu Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos, de 2018, que também está no nosso eixo de estudos feministas nessa edição do Clube 2 em 1. Márcia também escreveu O Horror à Mulher, de 2022, onde investiga as raízes filosóficas e culturais da misoginia. A sua produção literária inclui romances como Magnólia, de 2005, A Mulher de Costas, de 2006, e Uma Fuga Perfeita é Sem Volta, de 2016, que exploram temas como identidade, opressão e resistência. Em meio ao ápice da ofensiva ultraconservadora no Brasil, que resultou na eleição de Bolsonaro em 2018, a minha querida amiga Márcia se lançou na desafiadora empreitada de se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Aquela foi a eleição em que nós, mulheres, estivemos no centro da disputa, mobilizadas, e eu sei que vocês se lembram disso, pelo N não, mas também como alvo preferencial da misoginia e do ultramoralismo. Após a vitória de Jair Bolsonaro e de seus aliados, e diante de ameaças e perseguições crescentes, Márcia tomou a difícil decisão de se exilar na França, em dezembro daquele fatídico ano de 2018. A Márcia buscava preservar a sua integridade física, mental, humana, em um ambiente cada vez mais hostil às vozes dissidentes. Vamos ao contexto da obra Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. O sétimo romance de Márcia narra a história de Helena, uma brasileira enigmática que se muda para Paris e passa a viver no apartamento de Chloé, uma mulher solitária e combativa marcada por um passado doloroso. À medida que a convivência entre elas se desenvolve, os passados de ambas se revelam, evidenciando experiências traumáticas e um desejo comum a ambas, de enfrentar a violência de gênero. O romance soa como um policial feminista nem um pouco conciliador, no qual Márcia alegoriza as múltiplas violências sofridas pelas mulheres ao longo do tempo e em diferentes contextos. A narrativa lança um olhar crítico sobre instituições como a família, a igreja e aparato de repressão, destacando o papel do patriarcado na perpetuação dessas violências. Durante a divulgação do livro, Márcia enfatizou que, embora aborde temas como feminicídio e violência contra a mulher, não se trata de uma obra pessimista, mas sim de uma reflexão sobre as potencialidades e a luta das mulheres. Ela destaca a importância de abordar essa questão ou essas questões de forma poética e literária, buscando expressar o que muitas vezes é indizível. Sempre é bom lembrarmos que foi durante seu período de exílio que Márcia escreveu essa obra, e já expôs algumas vezes que quando ela escreve sobre literatura, escreve coisas muito pessoais. Nela, Márcia e a obra, a escrita parece tornar-se uma morada, um espaço de resistência psíquica e espiritual. Desde o título do livro até sua narrativa, ecoam metáforas poderosas. Os sapatos aniquilados podem simbolizar as marcas deixadas pelo caminho árduo da vida, enquanto a neve representa o cenário frio e hostil, mas também passível de transformação por aqueles que ousam avançar. Com as suas palavras sensíveis e afiadas, Márcia nos oferece uma oportunidade única de pensarmos juntas sobre a nossa condição enquanto mulheres e os desafios que enfrentamos em um mundo que muitas vezes tenta nos apagar. Bora lá! Vamos falar sobre o frio. É hora da gente mergulhar no universo de Helena e Chloé.
No primeiro capítulo, intitulado apenas Frio, acompanhamos a nossa protagonista em um cenário marcado por silêncios e introspecções. Mas o que realmente nos prende a atenção é como o frio não é apenas um detalhe climático. Ele organiza a estética da obra, estrutura os sentimentos de Helena e, acima de tudo, nos conecta a uma melancolia profundamente humana. O frio aqui é um símbolo poderosíssimo. Ele não só transporta Helena para sua infância no sul da América do Sul, onde a austeridade climática moldou a sua sensibilidade, mas também a move internamente. É como se o frio fosse parte de Helena, um órgão que pulsa e mantém vivas suas memórias. Enquanto leitoras, sentimos como se também precisássemos enfrentar esse ar gelado que nos empurra para dentro de nós mesmas, para aquilo que às vezes evitamos olhar. É nesse espaço gélido que Helena, estrangeira no mundo e em si mesma, busca traduzir suas experiências em formas geométricas, mesmo sabendo que o caos interno resiste a qualquer tentativa de organização. Esse contexto entre o frio, a memória e a introspecção também nos fazem lembrar da estética do frio, aquela proposta do Vitor Ramil, músico e escritor gaúcho, que vê o frio como um estado de espírito que convida a contemplação e a resistência, enraizada nas particularidades do extremo sul, tanto do Brasil quanto da América Latina, onde o clima, a geografia e a sensação de isolamento moldam a subjetividade e a arte. Aqui, a Márcia transforma o frio em força narrativa. Helena, ao apagar a luz no final do capítulo, parece aceitar essa condição, de que o frio não é algo a ser superado, mas vivido. No capítulo seguinte, Mulher com Pulsos Cortados, o frio se infiltra pelas paredes do apartamento de Chloé, impregnando os móveis e os objetos que testemunharam a vida e a morte de Eva. A filha, perdida em circunstâncias nebulosas, nunca saiu de fato daquele espaço. Seu quarto permanece como um território de ausência, onde cada detalhe denuncia a brutalidade do esquecimento e da injustiça. A versão oficial afirma que Eva tirou a própria vida, mas Chloé se recusa a aceitar a narrativa. Para ela, as mulheres não se suicidam, são suicidadas. O silêncio em torno da morte de Eva é a extensão do mesmo sistema que normaliza a violência contra as mulheres, rotulando seus assassinatos como atos de desespero pessoal, apagando os rastros de uma violência sistêmica. A morte da filha representa uma ferida aberta na consciência de Chloé. Ela sabe que Eva nunca foi o tipo de mulher que cede facilmente. Eva era independente, rebelde, consciente das injustiças do mundo. Sua suposta fragilidade nunca existiu. E, no entanto, sua morte foi enquadrada como um ato de desespero solitário, uma tragédia pessoal, e não como resultado da estrutura patriarcal que mata as mulheres diariamente. O feminicídio disfarçado de suicídio não é apenas um elemento narrativo. É um fato histórico e social. O patriarcado não apenas subjuga as mulheres, mas apaga seus traumas, negando-lhes até mesmo o direito à memória. Chloé não aceita esse apagamento. Sua recusa em acreditar na versão oficial não é apenas o luto de uma mãe, é uma forma de resistência. No silêncio do apartamento de Chloé, a tragédia de Eva ecoa a tragédia de Antígona, personagem de uma das maiores tragédias gregas. A recusa de Chloé em aceitar a versão oficial da morte da filha é um gesto de insubmissão, uma negação ao destino imposto às mulheres. A história de Antígona sempre reservou às mulheres o lugar do sofrimento, mas também o da resistência. Antígona desafiou o poder ao reivindicar o direito de enterrar o seu irmão, contrariando as ordens do rei. E em Com os Sapatos Aniquilados, Chloé encarna essa mesma luta. Para ela, a morte de Eva não pode ser aceita como algo natural, pois foi um crime mascarado. Catarina, sua neta, tenta equilibrar a pressão de um trabalho exaustivo com um casamento que se revela cada vez mais um peso. O embate entre avó e neta reflete um dilema de mulher contemporânea. Enquanto Chloé reivindica o feminismo combativo, Catarina se acomoda dentro da estrutura patriarcal. Ela tenta acreditar que a sua vida é normal, que a sua relação amorosa segue a um padrão esperado. Mas a provocação de Chloé ressoa como um alerta. Será que Catarina já desistiu do marido inútil? Ou apenas se acostumou ao trabalho invisível de manter uma relação que lhe exige tanto e retribui tão pouco? Essa relação entre as duas gerações evidencia a forma como o patriarcado sobrevive, não apenas através da violência explícita, mas da aceitação silenciosa das suas regras. Enquanto Chloé grita e denuncia, Catarina hesita, sente-se desconfortável, mas ainda não consegue se libertar.
Se Chloé luta contra o apagamento da história de Eva, Helena entende que sobreviver significa desaparecer. Desde que deixou a casa onde sua mãe foi brutalmente assassinada pelo próprio homem que um dia chamou de pai, seu corpo e sua mente vivem em deslocamento. O trauma, como sugere Grada Quilombo em Memórias da Plantação, rompe com a linearidade do tempo. O passado, o presente e o futuro coexistem em um ciclo incessante. Para Helena, não há separação clara entre o que aconteceu e o que ainda está por vir. A cena do assassinato da mãe continua a se repetir em sua mente, misturada à sua própria menstruação, ao sangue que marcou a sua entrada na vida adulta da pior maneira possível. Ao retornar para casa, Helena encontra um cenário devastador: paredes rachadas, cheiro de sangue e porcos famintos, restando-lhe apenas um saco de milho como lembrança de sua antiga rotina. Ao abrir a pocilga, depara-se com corpos amontoados e um único porco vivo, cuja libertação revela a dura verdade de que ambos não têm para onde ir. O tiro que dispara no animal simboliza o reconhecimento da impossibilidade de fuga em um mundo dominado pela violência e misoginia. Essa realidade brutal se repete quando, em uma noite sombria, Helena é abordada por policiais parceiros do assassino de sua mãe, que tentam subjugá-la sob o pretexto da autoridade. A viatura, símbolo de proteção, torna-se instrumento de terror, mas Helena resiste e, em um ato desesperado de autodefesa, tira a vida dos agressores. Fugir torna-se sua única alternativa, e a pintura surge como refúgio e forma de transformar o horror e a dor em arte. Nesse momento, voltamos para Eva, que de forma ingênua acreditou que o amor poderia domar a violência e casou-se com um homem que sua mãe, Chloé, desprezava. No entanto, a violência não se deixa domar e Eva foi morta por quem deveria protegê-la. Diante de Helena, Chloé enxerga uma narrativa diferente, uma história onde a violência não venceu, pois Helena sobreviveu após enfrentar a morte. No entanto, restava a pergunta: a que custo? Quem era Helena depois de empunhar uma arma e disparar? Ao encontrar a arma no quarto, Chloé compreendeu que Helena era uma sobrevivente, e isso a tornava perigosa. Sobreviventes carregam a memória da violência e representam um desafio, pois se recusam a esquecer. Como figuras históricas como Hipátia de Alexandria e Olímpio de Goges, mulheres que enfrentam o poder opressor sobrevivem se tornam problemas para uma sociedade que as prefere silenciadas. A pintura segue como único refúgio de Helena, onde o horror podia ser controlado e a dor transformada em algo visível e, portanto, enfrentável. As moscas que rondavam os corpos dos porcos e de sua mãe também pairavam sobre os policiais mortos, simbolizando o ciclo da violência que a cercava. Chloé, cuja vida também girava em torno da arte, questionava o que era mais verdadeiro: uma pintura que enganava o mundo ou um desenho que revelava o horror. Mãe e filha estavam unidas pela violência, pela perda e pela recusa em aceitar o papel de vítimas. Enquanto Helena fugia porque não tinha escolha, Chloé sentia a necessidade de confrontar o passado. Essa história, no entanto, vai além de casos individuais, como destaca a própria Márcia Tiburi. O feminicídio é uma questão universal que exige uma transformação cultural. Assim, a narrativa se revela não apenas sobre morte, mas sobre sobrevivência e o que as mulheres fazem quando o mundo tenta apagá-las. Algumas silenciadas, outras lutam e, às vezes, algumas vencem. Chloé, apesar de sua rebeldia e ironia, é muito pragmática. Passou a vida cuidando da mãe, Alice, cuja doença degenerativa a confinou à cadeira de rodas. Entre o trabalho na galeria e a responsabilidade familiar, não havia espaço para folgas. Ainda assim, ela encontrou uma forma de subverter o sistema. Tornou-se peça-chave no mercado clandestino de arte. O que para muitos seria roubo, para ela é apenas um deslocamento de bens estéticos. Se Chloé aprendeu a manipular a arte, Helena aprendeu a lidar com a carne. Matar porcos fazia parte da sobrevivência da família. Mas o que significa ensinar uma menina a matar sem ensiná-la a se defender? O patriarcado não se baseia na força física, mas no monopólio da violência. Helena entende isso tarde demais. Quando Chloé descobre os desenhos de Helena, algo muda. Pela primeira vez, ela vê Helena como alguém que precisa ser ouvida. O convite para jantar não é apenas uma cortesia, mas um chamado, uma tentativa de criar um elo entre duas mulheres que, cada uma à sua maneira, sobreviveram. Entre a Mona Lisa falsa, que todos acreditam ser real, e os desenhos de Helena, invisíveis ao mundo, há uma verdade essencial.
Aquilo que permanece invisível pode ser mais verdadeiro do que aquilo que todos insistem em enxergar. Os desenhos de Helena são mais que registros, são testemunhos de uma história que poderia ser apagada. A arte tem o poder de arquivar aquilo que o mundo insiste em esquecer. Helena desenha para resistir e para não desaparecer. Helena enfrenta um momento determinante em sua trajetória, onde a única escolha possível para garantir sua sobrevivência é matar. Esse ato, embora extremo, não é apenas um gesto de autodefesa, mas uma ruptura com o ciclo de submissão imposto pelo patriarcado. A ação de Helena nos ecoa o conceito de vida precária de Judith Butler, que descreve existências marcadas pela vulnerabilidade e constantemente ameaçadas por estruturas de poder e violência. Ao enfrentar os policiais que encarnavam o poder masculino e autoritário, Helena rompe com o destino imposto às mulheres de serem silenciadas. Esse gesto de resistência brutal nos aproxima, mais uma vez, de Antígona. Ambas transgridem normas e escolhem a vida, mesmo quando confrontadas com a morte, encarnando a figura de uma mulher que o patriarcado não conseguiu apagar. A morte dos policiais traz à tona a ironia da violência sistêmica. Corpos masculinos, geralmente detentores do poder de matar, tornam-se, nesse contexto, os corpos vulneráveis. Helena os contempla sem espanto, pois desde o assassinato de sua mãe compreendeu que o mundo dos homens é regido por poder e violência. Mulheres sobreviventes carregam o testemunho de um sistema falido e representam uma ameaça, pois se recusam a esquecer e a aceitar o papel de vítimas. No capítulo A Santa, Helena passa por uma ressurreição simbólica. Diante da imagem ensanguentada de Nossa Senhora Aparecida, ela atravessa uma experiência limite, em que vida e morte se confundem. A santa, tradicionalmente símbolo de pureza e submissão, transforma-se aqui em um chamado à rebeldia e à fuga. O encontro com a figura religiosa marca um renascimento. Helena compreende que a violência que sofreu não a define. Escolher viver, mesmo carregando o peso do trauma, torna-se um ato de autodefesa e de ruptura com o passado. Helena não verbaliza sua dor, mas age. O fogo que consome o carro com os corpos dos policiais funciona como um ritual de purificação, um gesto de ruptura definitiva com o passado e de afirmação da sua existência. A travessia de Helena, marcada pelo cansaço e pela dor, é também uma travessia política. Ela encarna a mulher que, em um mundo que a quer morta ou subjugada, escolhe sobreviver. Contudo, a narrativa nos leva a questionar: a que custo? O que resta de uma mulher que enfrentou o inferno e voltou? Essa é a pergunta central para entender a reflexão feminista sobre trauma e sobrevivência. A Helena emerge como uma figura trágica e heróica, cuja resistência desafia as lógicas patriarcais da morte e do esquecimento. Sua trajetória também a aproxima de Chloé, que ao perder Eva para o feminicídio, vê em Helena a sobrevivente que sua filha não pôde ser. A relação entre as duas, permeada por tensão, culpa e desejo de redenção, revela que a sobrevivência de Helena não é um ato individual apenas, mas político. Como nos lembra Bell Hooks, a luta feminista é coletiva e mulheres sobreviventes carregam em si a memória e o testemunho da violência estrutural. Unidas pela recusa em aceitar o destino imposto, Helena e Chloé tornam-se figuras perigosas em um mundo que prefere mulheres silenciadas. O ponto de união entre Helena e Chloé se consolida a partir do momento em que Chloé descobre a arma guardada por Helena em seu quarto, evidência silenciosa de uma história marcada por violência e sobrevivência. Esse encontro inusitado revela não apenas segredos, mas também traumas partilhados. A cumplicidade entre as duas se aprofunda na preparação da sobremesa especial com tâmaras, figos, amêndoas e cannabis sativa, receita de Alice Toklas, que simboliza um ritual de confiança e acolhimento. Essa sobremesa torna-se mais do que um prato compartilhado. Ela representa o elo entre duas mulheres que, em diferentes momentos de suas vidas, precisaram enfrentar a brutalidade pelo universo masculino. Helena, marcada pela necessidade de matar para sobreviver, a arte, presente na vida de ambas, nos desenhos detalhistas de Helena, que transformam o horror em algo tangível, e no fascínio de Chloé, pela pintura e pela estética. Funciona como uma linguagem comum, um território onde podem se reconhecer e se reconstruir. Assim, a narrativa abre espaço para que, juntas, possam experimentar a solidariedade que cura e fortalece, formando uma aliança baseada no acolhimento,
na empatia e na resistência compartilhada. É importante destacar que Helena carrega no corpo e na memória as marcas de um ciclo de violência que perpassa as histórias de inúmeras mulheres ao longo do tempo. O sangue que escorre durante o banho, símbolo da perda da infância, da inocência arrancada pela brutalidade do estupro, revela um corpo transformado, um corpo que carrega o trauma. A roupa suja que ela insiste em vestir, mesmo após a água quente do banho, é o tecido impregnado de um passado que se recusa a ser lavado. Esse corpo e essa roupa são testemunhas silenciosas de uma dor que o silêncio perpetua. O silêncio de Helena ecoa como uma denúncia. A violência que tenta calar mulheres é a mesma que impede a transformação do trauma em força, interrompendo narrativas individuais e coletivas. O ciclo da violência, contudo, é fissurado pelo afeto, mesmo quando ele surge sob formas estranhas e desconcertantes. Quando Helena encontra Valéria e Olivia, um beijo entre duas mulheres, cena inédita em sua vida, provoca nela um misto de náusea e fascínio. Aquele gesto, ao mesmo tempo simples e radical, representa uma forma de amor que resiste, um afeto que, em um mundo governado por relações marcadas pelo domínio masculino, sou estranho, quase proibido. Esse estranhamento, como aponta Butler, revela o quanto as normas do desejo do corpo feminino são construídas e vigiadas. A possibilidade de amor entre mulheres, em suas múltiplas formas, surge ali como uma rachadura nesse ciclo violento. Do outro lado da história, Chloé e Catarina compartilham também uma trajetória de dor e silêncio. Chloé, marcada pela perda da filha Eva, encontra-se agora diante da neta Catarina, cujo rosto carrega hematomas recentes, marcas visíveis da violência doméstica. Catarina, ao ser agredida pelo marido, reitera o que o feminismo denuncia há décadas. O lar, frequentemente romantizado como espaço de proteção, pode ser um campo de batalha. Bell Hooks nos lembra que o amor verdadeiro nunca nasce da dominação. E nessa narrativa, o que Catarina vive é o oposto. Um ambiente onde o afeto é distorcido e o controle se manifesta em formas sutis e brutais. Helena, Chloé e Catarina se encontram finalmente em uma mesa. Três corpos atravessados pela dor, mas reunidos em um espaço onde a partilha se torna possível. Esse momento é carregado de simbolismo. Helena prepara um prato de raviolis e em seguida traz à mesa os famosos bolinhos de hélice, feito com cannabis sativa. Esses bolinhos, mais do que uma sobremesa, são um convite à partilha de um instante de alívio e prazer, uma brecha na rigidez da dor. O bolinho torna-se um símbolo do cuidado, da cura e da possibilidade de apoio mútuo entre as mulheres. É um gesto que materializa o que Audre Lorde chamou de uso erótico do poder, o reconhecimento do prazer e do afeto como forças que rompem o ciclo do trauma. Nesse jantar silencioso, Helena aponta no mapa sua cidade natal. Catarina, ao olhar para o gesto, deixa uma lágrima, olha as lágrimas caindo, uma lágrima cair em seu prato vazio. O silêncio entre as três não é mais o da repressão, mas o da partilha. Um silêncio que contém histórias de dor, mas também a possibilidade de redes de apoio e acolhimento. Elas reconhecem em si mesmas os traços do sofrimento e da resistência. São corpos marcados pela violência, mas agora reunidos, criando um espaço onde a dor pode ser nomeada e assim transformada. O ciclo de violência que as atravessou, o estupro, o feminicídio, a agressão doméstica, é temporariamente suspenso pelo afeto, pelo olhar cúmplice, pelo toque solidário e, sobretudo, pelo reconhecimento de que o trauma só deixa de se repetir quando é compartilhado e compreendido em sua profundidade. Essa rede que se forma entre Helena, Chloé e Catarina é o que o feminismo aponta como fundamental, a solidariedade radical entre mulheres. Uma aliança que não acolhe apenas a dor, mas que também constrói possibilidades concretas de futuro. O sangue, a roupa suja, o silêncio e o trauma continuam presentes, mas a mesa compartilhada, o bolinho de Alice Toklas e o gesto de Helena ao fechar o livro e abraçar Catarina apontam para algo além. Ali, o ciclo da violência encontra, pela primeira vez, uma possibilidade de interrupção. Não pela negação do passado, mas pelo reconhecimento da dor comum e pelo compromisso com um futuro em que o trauma não precise mais se repetir. Essas mulheres em fuga não fogem apenas da lei dos homens, fogem do destino imposto a mulheres como Antígona, mais uma vez ela, a quem a morte foi o preço por desafiar o poder. Mas Helena não cava sepulturas. Ela recusa o martírio, dispara e sobrevive. Ela é a antítese trágica. É ela quem interrompe o ciclo,
Onde a história esperava luta e submissão, ela oferece resistência armada e fuga. Ela segura a arma com as mãos pequenas, mas firmes. O cheiro de pólvora e sangue se misturam ao peso insuportável da morte que carrega nas costas. Cada disparo ecoa mais do que um tiro. É um corte seco nas narrativas previsíveis sobre como as mulheres devem morrer. Helena mata para não ser morta. E em cada corpo que cai, ela também enterra um pedaço da história de violência que sempre pareceu inevitável para mulheres como ela. Não é interessante pensar como a Márcia traz a morte para o centro da narrativa? A morte ronda essas mulheres como um ritual imposto, um roteiro escrito muito antes de nascerem. Olivia sabe disso quando, de joelhos, percebe que o sorriso que o seu marido quer arrancar não é apenas o dela, mas o de todas as mulheres que ousam resistir. Ele não queria apenas um corpo submisso, queria vergonha estampada no rosto, mas foi ele quem caiu. O disparo inesperado, brutal, definitivo, não libertou Olivia da violência. Libertou-a do ciclo previsível da vítima passiva. A morte aqui não é o fim. É um limiar, uma linha tênue entre ser um nome apagado em uma notícia qualquer e ser autora de sua própria fuga. Catarina também atravessa essa fronteira. Ela retorna ao apartamento, ao cenário do horror cotidiano, encontra o marido morto, o pescoço cortado com precisão cirúrgica. A cama onde ele jaz, indefeso, é um altar profano. Ela não sabe quem empunhou a faca, mas a morte dele traz um silêncio diferente. Não há pranto. Há um espaço vazio onde o medo costumava morar. A morte que deveria ser dela foi devolvida, e com ela a liberdade inesperada, a liberdade de não ser mais o corpo submisso à espera do próximo golpe. Olivia, Valéria, Catarina e Helena, cada uma à sua maneira, performa a mais radical das ações: não morrer, sobreviver. Transformam o gesto de carregar cicatrizes em um grito surdo contra o mundo que romantiza o sofrimento feminino. Elas sabem que a morte, nesse percurso de fuga, é sempre uma possibilidade, mas a resistência as mantém em movimento. Se o mundo patriarcal escreveu para elas finais de tragédia, cada disparo, cada fuga, cada corte de cabelo se torna uma reescrita. As armas de Helena, o corpo morto do marido de Catarina, o caminhão abandonado na estrada, tudo são marcas de um percurso onde a morte não é uma conclusão, mas uma ameaça desafiada. Porque o contrário da morte para essas mulheres não é a vida no sentido passivo, é a vida que resiste, que enfrenta, que não se curva. E resistir nesse mundo em que tantas antígonas foram silenciadas é o mais revolucionário dos atos. Resistir é estar viva. O cheiro da morte impregna cada canto dessa história. A morte, que não é apenas o fim, mas um lembrete brutal do que significa ser mulher em um mundo atravessado pela violência. A fuga do apagamento, da vergonha, da submissão. Mulheres que, para continuarem vivas, aprendem a ferir. A cada homem morto, a cada corpo descartado na estrada ou em um abismo, há um grito abafado por séculos de opressão. Resistir é existir. O enredo assume contornos de um thriller policial, mas a investigação nunca é imparcial. A polícia, representada por homens pequenos, grotescos em sua mesquinhez de poder, não busca justiça. O policial, que invade o apartamento de Chloé, Catarina e Helena, munido de um mandato de prisão e de sua arrogância, representa o Estado patriarcal em sua forma mais crua. Quando Helena dispara, a história se repete. O sangue de um homem no chão, as mãos de uma mulher marcadas pela necessidade de sobreviver. E o que dizer de Dona Elsa, a mãe que mata para proteger a filha, pequena em estatura, mas imensa em coragem? Sua ação não é apenas defesa, é uma declaração de que os corpos femininos não serão mais territórios de dominação. Se a sociedade insiste em associar a morte às mulheres, seja como vítimas ou assassinas, essas mulheres subvertem a narrativa. A morte, para elas, torna-se também um ato de liberdade. Há um ciclo em curso. A violência gera fuga, a fuga exige resistência, e a resistência em um mundo onde o Estado e o patriarcado se entrelaçam pode exigir violência. Mas o que essas mulheres buscam é algo além da sobrevivência. Buscam um espaço onde possam existir sem medo. A cada quilômetro percorrido na estrada, a cada corpo deixado para trás, elas reivindicam o direito de narrar a própria história. Quando Helena chega à congregação de freiras, há um breve respiro. As freiras a recebem como um sinal divino. Mas o silêncio dela carrega mais do que a espiritualidade, é o silêncio de quem viu e fez o que era necessário para continuar viva. A arma que ela não abandona é um lembrete constante de que o perigo pode estar atrás de qualquer porta e que o mundo, para mulheres como ela, nunca foi um lugar seguro. Catarina, por outro lado, permanece dividida entre o juramento médico de preservar a vida
e o desejo de se libertar da sombra do marido morto. Ela caminha pelas ruas, encontra refúgio sob a estátua de Santa Catarina e questiona suas escolhas. A violência contra a mulher é parte do processo de controle e subjugação. Ela sente isso em cada olhar desconfiado, em cada acusação implícita. Mas ao empunhar a faca, símbolo de poder, perigo e liberdade, ela também segura a possibilidade de reescrever o seu destino. Repare como a história dessas mulheres é um manifesto de resistência. Elas não são heroínas clássicas, são sobreviventes que, em meio ao sangue, trauma e morte, se agarram ao que resta. E ao contrário do que o patriarcado tenta impor, estar viva não é apenas respirar. O que une Helena, Olívia, Valéria, Catarina e Dona Elsa é a recusa em aceitar a morte como o único desfecho possível. Há histórias que, mesmo quando parecem avançar para um desfecho, insistem em nos deixar na beira do abismo, à espera de um passo final que pode ser queda ou voo. Esse é o sentimento que nos atravessa ao lermos o entrelaçamento das trajetórias de Chloé, Catarina e Helena, mulheres que, cada uma à sua maneira, vivem e resistem em um mundo que insiste em traçar destinos previsíveis para elas. O corpo do policial morto, ensacado e comprimido como se fosse apenas mais um fardo descartável, nos lembra a indiferença com que tantas vidas femininas são tratadas. Chloé, irônica e lúcida, sugere métodos de desaparecimento inspirados na brutalidade dos feminicídios de Ciudad Juarez, em obras de Almodóvar. Como se nesse jogo macabro, a ironia fosse a única forma de suportar o peso da morte masculina, que, ao contrário da feminina, carrega o valor da investigação, do escândalo e da punição. É nessa inversão que reside a força da narrativa. Quando mulheres matam, o Estado se mobiliza, mas quando elas morrem, quem se importa? Helena, silenciosa, veste o uniforme do policial. Essa imagem parece fundamental. A mulher que carrega nas costas o símbolo da repressão e poder estatal. E é com esse disfarce, ou seria uma nova identidade, que ela se lança pelas ruas de Paris como se o poder pudesse ser apropriado e redirecionado. Aqui temos mais uma vez a tragédia grega. Se Antígona desafiou o poder de Creonte ao enterrar o irmão, Helena se move para dar um destino à morte que a cerca. Mas, ao contrário de Antígona, que caminha para a própria morte em nome da memória familiar, Helena caminha em direção a um mistério ainda maior, o reencontro com o passado que a marcou de forma indelével. O crescimento de asas em suas costas é talvez o momento mais perturbador da narrativa. Asas, esse símbolo ambíguo de liberdade e castigo. Lembremos de O Aleph, de Borges, e sua busca por um ponto em que todos os lugares se encontram. Helena, marcada pela violência, parece ter se tornado esse ponto, carregador do passado, o peso da sobrevivência e a promessa de uma liberdade impossível. São asas que, em vez de libertar, aprendem ainda mais a um destino do qual ela tenta escapar. Afinal, que liberdade é possível quando o próprio corpo carrega marcas tão profundas? O mistério se intensifica quando Helena chega a uma cidade chamada Almas Mortas, nome que por si só já carrega o eco sobre corrupção e decadência. Lá, o reconhecimento do pai, assassino de sua mãe, transforma tudo em um ciclo trágico. Mas o que ela fará diante desse homem que representa o ápice da violência patriarcal? O confronto entre pai e filha, nesse contexto, não é apenas pessoal. Ele é histórico, social e político. E a luta contra uma linhagem de opressão que se reproduz de geração em geração. Enquanto isso, Catarina caminha pela borda do Sena, esse rio que tanto representa a história de Paris. E nesse romance surge como uma metáfora de esquecimento e reinvenção. A água, que poderia purificar e apagar rastros, não leva embora o peso do que aconteceu. Catarina, ao supor que o marido talvez tenha se suicidado, tenta reescrever a narrativa da própria vida. Uma tentativa de escapar do destino comum às mulheres, morrer ou ser culpabilizada. E Chloé, a avó que tudo observa com um misto de cinismo e ternura, parte com uma mala e um cigarro na mão. Sua travessia pela estação de trem é repleta de ironias e pequenas revelações. Homens que se recusam a ajudar mulheres idosas, um motorista de táxi que tenta manipular o medo para extorquir. Mas Chloé, com toda a experiência de quem viveu bastante para entender o jogo, subverte tudo. Ao afirmar, sem titubear, que matou um homem, desestabiliza o motorista e simbolicamente todo um sistema que tenta reduzi-la à fragilidade. A narrativa chega a esse ponto envolto em mistério. Quem, afinal, são essas mulheres? Para onde estão indo? O que acontecerá quando Helena encarar o pai? Haverá redenção? Haverá vingança? Ou, como Antígona, Helena caminhará para um sacrifício inevitável em nome da memória e da justiça? Talvez a resposta esteja no que Audre Lorde nos ensina ao afirmar que a transformação do silêncio em linguagem
e ação é um auto de autorrevelação. Helena, Cloé e Catarina estão, cada uma ao seu modo, tentando transformar o silêncio, aquele imposto pela violência, pelo patriarcado e pela história, em ação. Mas o que será dessa ação? Liberdade? Resistência ou morte? Ao final dessa narrativa marcada por trajetórias de dor, fuga e resistência, não há como ignorar o poderoso percurso de Helena, uma jovem que do interior do Rio Grande do Sul atravessa geografias e fronteiras para, enfim, encontrar em Paris não apenas um destino, mas um sentido. Sua jornada, que começou marcada pela violência brutal e pela perda da mãe, é também um percurso de reencontro com outras mulheres, com o próprio corpo, com a história e com a urgência de significar a própria existência. Helena não caminhou sozinha. Cada passo que a conduziu da infância interrompida ao gesto final no Arco do Triunfo foi partilhado com outras mulheres. Cloé, Olívia, Valéria, Dona Elza, Catarina, todas, de algum modo, entraram e permaneceram em sua rota de fuga. São mulheres feridas, mas não derrotadas. Marcadas pela violência, mas não resignadas. Elas formam uma rede, um elo invisível, mas inquebrável, que sustenta a travessia de Helena. Essas relações femininas se formam no meio do caos e do perigo, como trincheiras em um mundo que insiste em desumanizá-las. É por isso que cada assassinato cometido, cada corpo descartado, cada fuga não pode ser lida apenas como um ato de violência, mas como uma ruptura. São mulheres que aprenderam que para sobreviver é preciso resistir e que por vezes resistir exige que se atravesse a linha da moralidade imposta. Assim, Helena, silenciosa e corcunda, carrega não apenas a dor, mas a herança da luta de todas que caminharam com ela. E o que dizer de Cloé, com sua ironia cortante, gestos que confundem o amor e a rebeldia? Ela que encarna a recusa de aceitar o destino da morte impune de sua filha Eva. Ao se vingar, Cloé assume um lugar que o patriarcado sempre negou às mulheres, o de sujeito da justiça. A frase, pichada no Arco do Triunfo, "O patriarcado está morto", ecoa como manifesto final. É a inscrição de uma nova história escrita por mãos femininas que recusam a invisibilidade. Helena, ao exibir suas asas, um corpo transformado pela dor e pela resistência, torna-se um símbolo de transcendência. Ela se distancia da condição de vítima e assume a posição de heroína trágica. Aqui o paralelo com Antígona se torna derradeiro e mais uma vez inevitável. Assim como a filha de Édipo enfrentou a ordem, Helena desafia o destino reservado às mulheres silenciadas. Antígona sabia que morreria, mas preferiu a morte à submissão. Helena, por outro lado, escolhe viver e, ao escolher a vida, escolhe resistir. Ela resiste ao destino da invisibilidade, resiste ao ciclo da violência, ao escrever sua marca em Paris e, finalmente, resiste ao deixar que suas asas, antes escondidas, se abram diante do mundo. O título dessa história, que ecoa as trajetórias de cada mulher nela narrada, sugere o esvaziamento de um caminho conhecido e a abertura de outro, inédito. Com os sapatos aniquilados, Helena caminha, mesmo quando o percurso é incerto. Sapatos destruídos falam de uma estrada longa e árdua, onde os passos exigiram força sobre-humana, mas, sobretudo, falam de movimento. E se há movimento, há vida. A história de Helena, Cloé e de outras mulheres é uma história de heroínas, não dessas heroínas clássicas, imaculadas e celebradas, mas daquelas que resistem em corpos marcados, em trajetórias tortuosas, em silêncios que também falam. São heroínas porque recusaram o destino de morrer em silêncio. São heroínas porque desafiaram o mundo ao se colocarem em movimento, rompendo o que lhes foi imposto. E, ao final, é impossível não perceber que elas resistem porque andam de mãos dadas. Cada encontro e desencontro, cada morte e cada fuga, cada palavra e cada silêncio constroem uma rede de apoio e solidariedade. Helena não se salva sozinha. Nenhuma delas se salva sozinha. Elas se sustentam, se impulsionam e se redescobrem. A gente já ouviu essa frase: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Talvez o que Helena e outras mulheres busquem, talvez não tenha nome definido. Talvez seja algo que escapa às categorias conhecidas: liberdade, justiça, vingança, amor. Talvez seja tudo isso junto ou nada disso. O que sabemos é que elas seguem, porque resistir é estar viva para essas mulheres é caminhar. A minha indicação de leitura é Antígona de Sófocles, uma trágica lição sobre resistência e desobediência feminina, porque se a narrativa contemporânea de Helena e sua luta contra a violência patriarcal despertou em ti reflexões sobre poder, resistência e sobrevivência, a leitura de Antígona de Sófocles é um complemento essencial. Ela foi escrita no século V a.C.
e permanece surpreendentemente atual ao abordar temas como desobediência civil, justiça, lealdade familiar e, sobretudo, a resistência feminina diante de um poder autoritário. Antígona, a protagonista, desafia o decreto do rei Creonte. Seu ato de rebeldia, mesmo com ameaça de morte, transforma a personagem em um ícone da insubordinação moral e ética, questionando o que significa verdadeiramente viver com dignidade.